pensa em projeto de arquitetura ou projeto de interiores, parece que uma das maiores dificuldades vai ser a criatividade. Mas, na verdade, o nosso maior problema como arquiteto é a falta de método, né? E isso acaba desenvolvendo aí em 4 grandes problemas, que eu acho que todo escritório também já enfrentou. Falta de recursos ou não ser bem remunerado, prazos apertados, não ter um método para entrega, então sempre fazer uma entrega diferente da outra. E ainda pior do que isso, né? Viver sempre no sufoco e correndo atrás da máquina. Oi, eu sou a Laura, sou arquiteta, atuo aqui no Academy da Gabster. E a gente vai entender um pouquinho agora, nesses próximos episódios, quais são aí os maiores problemas dos escritórios e como eles podem ser resolvidos com uma coisa bem simples, que é metodologia de projeto. Saber o que vai ser feito do início ao fim, entender quais são as nossas demandas, quais são os nossos prazos e tudo isso que vai impactar aí no nosso resultado. Bem-vindos ao Gabstercast, o podcast que fala sobre metodologia para o teu escritório de arquitetura. A gente sabe que quando a gente fala sobre criatividade, não é só sobre aquilo que a gente aprende a desenvolver na época da faculdade, né? Quando a gente cria os nossos primeiros projetos, a gente acha que criatividade é tudo. Mas, na verdade, o que falta na vida do arquiteto, quando ele vai abrir o seu escritório de arquitetura, é pensar sobre metodologia, sobre como ele vai fazer o escritório, a máquina, girar. Então, quando a gente fala sobre metodologia de projeto, a gente fala sobre como o projeto deve funcionar do início ao fim. Oi, eu sou a Beatriz, eu sou arquiteta, trabalho dentro do time da Gabster na parte de Academy, onde a gente fala muito mais sobre toda a parte técnica que envolve a criação de um projeto, mas também sobre como você, arquiteto, pode ter muito mais rentabilidade nos seus projetos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Acho que essa relação de criatividade, ela vem muito lá da nossa base dentro da graduação, né? Quando a gente começa a faculdade de arquitetura, tu já sai... Arquitetura porque é onde a gente se formou, mas arquitetura e design, a gente já sai pensando que precisa ser o novo Niemeyer, né? Que tem que criar coisas muito diferentes e com rabiscos. E claro que a criatividade é importante, mas se a gente não tem um método para que isso aconteça, se cada vez eu começo um projeto de uma forma diferente, eu acabo tendo entregas diferentes também, né? E a gente não pensa que a arquitetura, ela é uma empresa. Quando a gente abre um escritório, aquilo ali é uma empresa, ele não é só de sair fazendo desenho como a gente fazia nas cadeiras de projeto. Sim, e não são poucas as cadeiras de projeto onde a gente precisa desbloquear a nossa criatividade, né? Eu lembro na época da graduação, a gente fazia muitos projetos e muitos deles audaciosos, né? A gente fazia projeto de um grande museu, um projeto de um grande centro cultural. Então, eram projetos grandiosos porque a gente nunca sabia o que ia chegar amanhã, né? Dentro do nosso futuro escritório. Então, era muito comum a gente precisar pensar em coisas que fugissem da nossa linha comum de raciocínio. E qual é a primeira coisa que a gente vai projetar quando a gente sai da faculdade? O lavabo da tia. O lavabo da tia, a cozinha da mãe. Então, esse é o mais comum que acontece. Então, é normal que a gente precise explorar os preceitos da criatividade. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Que tipo de projeto vai chegar. Quando vai chegar um estádio de futebol pra gente projetar dentro do nosso escritório. Então, é natural que a gente precise desenvolver esse tipo de criatividade, porque muitas vezes a gente chega dentro da faculdade sem saber exatamente como ela vai ser, né? Então, é muito comum que a gente precise estabelecer novos conceitos de criatividade, de mesmo composições, né, Lau? É muito comum a gente não saber o que combina com o quê, qual é que é o nosso estilo. E a gente olha para os grandes, né? Olha para os próximos Niemeyers que a gente pretende ser. Muito normal. E dentro dessa questão de criatividade, a gente cria algo extremamente bonito, que no render fica lindo, né? A gente apresenta aquilo ali pro cliente, mas o amanhã sempre chega. E aí, na hora de executar, é o e agora? Como por onde eu começo? Né? Ah, e lindo aquilo. Olhei sei lá, numa referência de um Pinterest, do Instagram, de outro arquiteto. Muito legal, vou fazer no meu projeto. Faço um enjambre ali, mas e aí, para executar? Nada a ver, né? Ou o sofá, que nunca especificou um sofá, não passa pelo elevador. E está. E aí a gente não contabilizou o custo para estar, a gente não contabilizou que o cliente também não estava esperando isso, que a loja também não verificou. Então, acho que a criatividade em si, a gente é muito instruído o tempo inteiro a ter, né? É no trabalho, é no estágio, é no escritório. A gente busca muito a referência externa como arquiteto, né? Museu, vai para outros eventos, palestras, enfim, mas a gente não pega aquela parte técnica do e agora, né? Criei, mas criei sem método, criei sem um penso por trás
de como que eu vou executar isso. Sim. E a gente vai deixando tudo pro depois, né? E o depois chega. Chega. E uma coisa que impacta muito dentro do nosso processo criativo no escritório é quando a gente vai fazer o onboarding de uma pessoa nova. Imagina que a gente, às vezes, está sempre acostumado a trabalhar dentro do escritório, só a gente. É a gente pela gente, né? A gente brifa o cliente, a gente faz o projeto, desenvolve o render, acompanha a obra. E chega um momento que a gente olha e diz, não, eu preciso de mais alguém para me ajudar em todas essas etapas, desde a parte criativa até a parte mais executiva, operacional. E muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar a ensinar essa pessoa nova, porque a gente não tem um método. Cada projeto, ele é seguido de uma forma completamente diferente. A gente sai apagando incêndio. Cada pessoa nova que chega é o meu Deus, agora essa pessoa precisa ficar colada em mim o dia inteiro para eu poder ensinar ela como faz. Isso também é um tempo que a gente não contabiliza e é um custo pelo qual a gente não passa, né? Então a gente não sabe muitas vezes nem como conceituar a pessoa do que a gente faz dentro do escritório, qual é o processo que a gente segue, o fluxo que a gente operacionaliza. Então isso também é importante dentro de uma jornada de projeto, a gente conseguir entender qual é o objetivo do nosso escritório, qual é que é o processo que eu sigo. Será que eu preciso atender todo mundo? Qual é o meu estilo de projeto? Que tipo de produto eu também entrego? Isso também é falar sobre metodologia, né? A metodologia, ela vem em toda a sua base, desde a parte criativa até a parte operacional. Então, é importante a gente também entender todos esses conceitos na chegada de uma pessoa nova, desde o momento em que o projeto chega dentro do escritório, o que a gente faz antes, o que a gente faz depois, quais são as etapas que a gente tem que cumprir, os checkpoints, né? Então, esses também são pontos que às vezes a gente não percebe e que são igualmente importantes na jornada do cliente, né? Desde a parte operacional até a parte de orçamento. Então, isso tudo impacta no depois. O depois sempre chega. E desses processos bem definidos também, o Cleandro, que é CEO aqui da Gabster, né, e tu também traz sempre bastante nos nossos workshops, nas nossas palestras, a relação do vestir os bonés, né? Quantos bonés eu tenho dentro de escritório de arquitetura? Eu sou a arquiteta que faz o criativo, eu faço o executivo, eu acompanho as obras, eu faço o orçamento. Beleza, dentre todos esses papéis, quais eu gosto realmente de fazer, né? Onde eu sou realmente boa. Beleza, esse chapéu eu visto e todos os outros eu começo a delegar. Só que para delegar a gente tem que ter processo, a gente tem que ter método. O criativo é algo que realmente é bem difícil da gente delegar, né? Porque tá muito na nossa bagagem cultural, né? Até do nosso capital cultural, do que a gente viveu, do que a gente gosta, do que a gente traz. E o cliente, ele também vai muito nesse viés de procurar o arquiteto que ele se identifica. Exato. Mas todo o resto, pô, se a gente tem uma metodologia, se a gente tem um processo, a gente consegue delegar de uma forma bem mais tranquila. E o potencial criativo do escritório é o que dá a cara do escritório, é o motivo pelo qual o cliente nos procura, é o motivo pelo qual os nossos projetos são bem avaliados, o motivo pelo qual até eu consigo cobrar um projeto da forma como eu cobro, porque ele tem a nossa identidade como arquitetos. Então não tem como a gente delegar essa função. É a função mais importante dentro do escritório de arquitetura é que cada projeto tenha a nossa carinha. Mas não importa para o cliente de que forma o nosso detalhamento vai ser executado dentro, quem vai ser a pessoa que vai executar. Se vou ser eu, dona do escritório, se vai ser o meu estagiário, se a parte financeira vou ser eu que vou tocar ou não. Então, isso é um outro ponto que às vezes a gente não se permite delegar esse tipo de função por julgar ela, que precisa ser a gente que tem que fazer, né? Como importante, né? Eu acho que a gente também vai abraçando todas as demandas e tendo aquilo ali como um filho, né? Aqui, eu preciso cuidar, eu preciso não delegar essa tarefa porque só eu sei fazer. E na verdade não, tem um monte de gente que pode pegar aquela tarefa de uma forma muito melhor e mais ágil do que eu, né? E a gente acaba sendo remunerado por hora, né? Se eu especifiquei lá que eu ia gastar 100 horas dentro desse projeto, não tive tempo de detalhamento, aconteceu algum problema, ou não detalhei direito, lá no meu processo criativo, lá do início, né? Não pensei como aquilo seria executado e eu começo a comer essas horas. O lucro do meu escritório também tem para água abaixo, né? Exato. E é por isso a importância da gente conseguir entender essas funções desde o começo, né? Quando a gente fala sobre prever esses problemas lá no início, não só problemas, mas necessidades que a gente vai ter dentro de uma criação de um projeto, a gente fala sobre antecipar essas demandas. E é por isso que a gente traz muito dentro de todos os ciclos de workshops que a gente atende. Cada vez que a gente fala com o arquiteto, a gente traz um pouco da parte teórica também, né? Quando a gente fala sobre a curva de McLean, é justamente a gente entender que a maior parte do nosso esforço, ela deve estar conceituada nas etapas iniciais do projeto,
que é onde a gente vai fazer um briefing bem feito, onde a gente vai entender a necessidade do cliente de uma forma bem completa, né? Onde a gente não vai fazer um briefing de uma forma muito rasa. E se a gente não perguntar, por exemplo, o básico, que é quanto você, cliente, deseja gastar no seu projeto, muitas vezes o nosso projeto vai por água abaixo, porque todo aquele conceito incrível que a gente criou não é bem o que o cliente está disposto a pagar. Então, é a gente resolver realmente todos os nossos bloqueadores, né, e norteadores de uma função, de um projeto, desde o começo. Quanto mais tarde a gente toma essas decisões, mais caras elas se tornam. Desde uma modificação até o içamento de um móvel para dentro do nosso apartamento, pode impactar muito no nosso lucro final. Então, o quanto isso, às vezes, a gente não entende que impacta no nosso financeiro e que muitas vezes também impacta no quanto de novos projetos eu poderia estar trazendo para dentro do nosso escritório. Durante a tua fala, eu estava pensando exatamente nisso, assim, o quanto a gente não frustra o cliente também, às vezes, por não fazer, não fazer um bom briefing, mas não conseguir ler o teu cliente de verdade, ou ele também não se sentir à vontade para dizer o quanto quer gastar, né? Enfim, acho que briefing é um assunto para o nosso próximo episódio, já como spoiler, né? Mas é ali onde tudo começa e é ali que pode dar muito certo ou muito errado. Me conta aí dos teus projetos, já teve algum que teve problema? Quem não teve? Quem não teve, né? Mas um problema que me marcou muito dentro de vários projetos que a gente sempre acabou executando, eu nunca acompanhei obra. Não era uma função que... É aquele conceito que a gente diz, eu não posso abraçar tudo, então eu resolvi que obra não era comigo. Mas um que me marcou bastante foi um projeto que eu fiz para uma amiga minha. E a gente fez todo o projeto da casa dela e foi a coisa mais incrível, assim, nossa, ver o brilho no olho dela e dizer, B, era exatamente isso. Pra ter uma ideia, a gente chegou a projetar o futuro quarto do bebê que ela planejava tem 5 anos. Nossa! Mas era um projeto pro resto da vida, né? E quando a gente fez esse projeto, na hora da execução, ela disse assim, B, ok, mas eu vou querer fazer com o meu marceneiro de confiança. Eu disse, tudo bem. Fiz todo o detalhamento do projeto, tal qual ele como deveria ser, os acabamentos que a gente deveria utilizar. E ela tinha necessidades muito específicas, como todo cliente, né? Mas uma delas era assim, eu preciso que a escada fique na lavanderia e o armário precisa ter a medida mínima para caber uma escada na lavanderia. E eu lembro que, ok, era uma escada grande, mas conseguimos adaptar para um armário, de uma porta e por aí vai. E na hora da execução, fui acompanhar a obra, o marceneiro projetou de um jeito diferente. Ele colocou o armário mais baixo, né? Chegamos lá, poxa, cadê a escada? A escada não estava dentro da marcenaria, simplesmente porque não cabia. Então, esse também é o tipo de coisa que a gente, como arquiteto, precisa entender até onde vai a nossa área de atuação junto ao cliente. Isso também pode ser papo para um outro podcast, porque a gente precisa muito falar sobre isso, né? Até onde o arquiteto se responsabiliza por cada uma dessas situações que acontecem, né? Dentro de um projeto, é muito comum a gente lidar com indicações do nosso cliente, mas a gente não tem domínio sobre elas. A gente pode fazer tudo certinho, vender o projeto bem feito, encantar o cliente, detalhar da melhor forma possível, mas na hora da execução a gente não tem controle, né? Então, às vezes a gente acaba assumindo tarefas que não eram nossas e até uma frustração de um cliente que é na concretização do seu sonho, a gente não tem domínio sobre. Eu acho que isso também traz muito que a gente apresenta como profissional, né? Porque eu vejo, pô, pela gente que tem mais contato, por outras amigas que são arquitetas, parece que tudo que dá errado na obra é problema nosso, né? Então a gente abraça aquilo ali de uma forma tipo, não, beleza, não é problema meu, mas eu vou resolver. E esse vamos resolver, que a gente tem, claro, proatividade e tem empatia para aquele cliente, gosta daquela pessoa, é impossível tu não desenvolver algum senso de pertencimento da vida daquela família, né? Então tu quer resolver aquilo, só que aí tu vai tirando a tua gordura do lucro, tu vai tirando as tuas horas, tu começa a resolver problema para todos os fone que não eram teus, uma visita né? mais na obra. E eu acho que se a gente tem um método bem definido, né? O meu projeto, ele começa nessa etapa, no briefing, eu vou fazer tantas horas contigo, eu vou utilizar aí outros programas, softwares, né? E aí que a gente fala muito de SketchUp, porque o SketchUp ele não é só um programa de modelagem 3D, né? Ele te entrega aí diversas funcionalidades que vão te auxiliar no projeto. Então, trabalhar com um programa de início a fim, que te entrega também um pouco dessa metodologia, né?
dentro dos workshops, a gente sempre fala do Edulocation, pré-design, Trimo Connect, SketchUp, V-Ray, enfim, tudo do ecossistema SketchUp que vai nos auxiliar a ter um método. Para onde eu começo, depois do meu briefing, o que eu faço, quanto tempo eu gasto para cada coisa que eu preciso, e estruturar isso e a gente conseguir ter uma visão macro. Porque a gente só pega o projeto, eu não sei tu e vocês do grande público, né? Mas cada vez que chega um projeto para mim, vem aquela ansiedade, assim, ai, projeto novo, família nova, em tal lugar, olha o que vai ser, quais são as possibilidades. E muitas vezes eu começo a criar na minha mente muito antes de fazer um briefing. Então eu também já vou com uma expectativa, né? Então tem que juntar a minha expectativa para aqueles poucos minutos que eu conheci o cliente, a expectativa dele de uma vida inteira que está realizando um sonho e fazer com que tudo isso aconteça. A criatividade a gente tem, né? A gente sabe fazer projeto, a gente sabe executar projeto, a gente sabe o como tudo que tem que acontecer. Mas eu acho que o que cai dentro do nosso colo, né, é muita relação, primeiro, gerenciamento. Na faculdade a gente está acostumado a ter, na revisão de projeto, assessoramento de projeto, toda semana. Então não tem problema a gente mudar o projeto toda semana, né? Não, e aí o teu professor vai lá, faz diversas correções, tu volta pra casa, faz todas aquelas correções, volta pra lá, mais correções na semana. Né? Então a gente fica muito acostumado com isso de que o cliente pode me pedir uma modificação a qualquer momento. E não é bem assim na vida real, a gente sabe, né? Eu vou ter um limite de modificações, se tiver mais uma, isso tem um valor agregado no contrato, enfim. Então eu acho que dentro dessas relações de escritório, é isso que a gente vai acabar discutindo aí ao longo desse nosso projeto piloto, vai. Benefícios de escritório, né? Tu trouxeste também a relação ali que vem muito no viés do livro do Arquiteto Empreendedor do Clube Casa, que, aliás, eu acho que fica de uma dica de leitura, né? Nós duas lemos, a gente fez um clube da leitura, né? Uma leu, outra leu, a gente parou para discutir o que estava ali, mas trazer os 7 P's, que fica aí como um spoiler, vamos dizer assim. Mas vamos falar sobre. Vamos falar sobre. Enfim, um livro incrível, pessoal. Se vocês puderem, a gente deixa um linkzinho aqui embaixo onde vocês podem adquirir. Também tem na loja online da Amazon também. Enfim, deixamos aí pra vocês um spoilerzinho. A Alexa lê? A Alexa maravilhosa. Mas, Lau, tu comentaste antes sobre o próprio fato da gente permitir que o cliente faça tantas alterações. Cara, como isso é difícil para nós negarmos essa alteração. E muitas vezes a gente não se colocar como profissionais num limite para o cliente, né? E realmente fazer com que ele entenda de que fizemos um briefing bem feito, você me trouxe as necessidades que você tinha, o que mudou de lá para cá? E não quer dizer que a gente vai colocar uma meta de fazer no máximo 3 alterações e a partir dali o cliente vai ser obrigado a aprovar o projeto. Não quer dizer isso. Mas é justamente a gente conseguir entender onde está o nosso maior gargalo. Foi a gente que não entendeu o cliente desde o começo? Foi uma pergunta que a gente deixou de fazer que poderia ter norteado completamente de uma forma diferente o nosso projeto? Então, isso também é importante a gente entender dentro do nosso processo criativo o que talvez a gente, como profissional, não está fazendo bem feito, né? Realmente não é jogar a responsabilidade para o cliente, porque ele muitas vezes pode ser o primeiro profissional que está atendendo ele de verdade, né? Quantos clientes a gente atendeu que é a primeira vez que estava fazendo um projeto com um arquiteto? Muitos clientes fazem por conta, vai direto com o pedreiro, faz um aumento na casa e depois chama o arquiteto. Ou muitas vezes recorrem ao arquiteto por conta de um projeto que não foi bem feito originalmente. Então, isso também impacta dentro da nossa vida como profissional, é entender que o cliente, ele precisa também ter esse norte. E nós somos os responsáveis por levar ele por esse norte. Exato, o cliente, ele tem aí basicamente 2 ou 3 situações, né? Ou ele já teve um arquiteto e odiou aquilo ali, ou ele nunca teve um arquiteto, ou ele já teve uma experiência ruim e agora tá procurando outro, porque, enfim, né? Então a gente tem mais ou menos esses 3 viés. Eu acredito sempre, enfim, enquanto tive escritório, era uma coisa que eu praticava, que é anotar erros e acertos de cada cliente.
né? Então, assim, um cliente reclamou de ter que fazer 3 ou 4 modificações. Beleza, no próximo eu vou chegar para ele e vou dizer, olha só, nós temos 3 modificações dentro do teu projeto, dentro do briefing eu vou, né, te fazer algumas perguntas que precisam ser respondidas em casal, ou enfim, de 2. A gente vai discutir isso depois. Mas anotar realmente o que eu preciso levar para o meu próximo contrato, que eu acho que esse é um ponto muito importante de ser falado. Aprendizados. Né? Bom, passei por isso, eu vou levar isso para o meu próximo contrato, ou eu vou levar isso aqui para o meu próximo briefing, porque essa pergunta foi muito importante, eu deixei de fazer. Então, dentro do escritório, ele é um organismo vivo, né? A gente tem que ir sempre alimentando com nossos erros e acertos. E eu acho que é quase o cenário do mundo perfeito imaginar que a gente não vai ter problema em execução de obra, que a gente não vai ter problema com o cliente, né? Nós somos seres humanos, o nosso cliente é um ser humano. Muitas vezes ele tá ali realizando o sonho da vida dele, né? Que é comprar uma casa, reformar uma casa, enfim. Ou até para investidor. Eu atendia muito investidor. Não era o sonho dele ter aquela casa, mas era o sonho dele remunerar com aquela casa, né? Então, assim, o meu cliente, eu tive uma vez um cliente que ele pediu um banheiro e quarto de empregada numa casa de alto padrão. E aí a gente ficou assim, tá, dele. Não, porque tem que ser separado. Vai ser uma edícula fora. Caramba! Aí tu começa a entender algumas coisas, assim, que não era uma pessoa brasileira, né? Era de fora, enfim. Mas ele também tinha um sonho dele, ou né, as referências e bagagens culturais dele. Completamente diferente. Que estavam naquele lugar e que a gente precisava também dizer, vamos fazer dessa forma, enfim, né? Tentar trabalhar com um sonho que era de um investidor. Mas, enfim, a galera vem com suas bagagens, com seus sonhos, tananã, e a gente precisa conseguir traduzir isso num papel. Só que o nosso cliente, quando ele entra no nosso escritório, ele sai com o quê? Um sonho e um papel, que é um contrato assinado, né? Ele viu umas imagens, ele se identificou, mas ele não sai de lá com um produto. É diferente de comprar um carro, uma geladeira, um fogão, Sim, né? não é tangível, né? E aí, quando ele começa a enxergar aquilo, ele começa a ver, mas será que era isso que eu queria? Será que era isso que eu gostava, né? Alguns pedidos, assim, não precisa ter tanto espaço na cozinha. E ver o projeto, mas eu acho que eu precisava de um pouquinho mais de espaço. Eu acho que essas coisas, quando a gente tem ali realmente quase que um script a ser seguido, né? Tanto de etapas do que eu preciso fazer. Chegou um cliente agora, o que eu faço? Beleza, eu vou abrir a pasta no Drive, eu vou assinar o contrato, eu vou fazer o projeto, eu vou deliberar o orçamento. E é mais difícil da gente se perder quando a gente tem tudo mapeado. E até de delegar. Sim, são checkpoints, né, basicamente. O que todo mundo, em todas as suas carreiras, seja ela qual for, quanto mais rotina a gente tiver, melhor para todo mundo. Checkpoints, onde a gente pode validar, validação de métricas de forma mensal ou quinzenal. Será que eu vou cumprir com todo o meu planejamento? O que está faltando? O que deu errado? Para não ficar só apagando incêndio. O apagar incêndio é o que consome um tempo valioso da gente, porque muitas vezes talvez a gente não se planejou e por isso a gente está apagando incêndio. Então, vem toda a base do planejamento antes da execução que fala sobre metodologia. Então, a metodologia também é pensar, fazer reuniões semanais com o nosso time, entender quais são as demandas mais estratégicas naquele momento, se surgir um projeto mais urgente, quão urgente os outros também se tornam e por que ele é urgente. Urgente é aquela frase, né? Eu pensei nela agora. Eu não lembro de cabeça. Urgente é alguma coisa que foi deixada para depois, algo assim. Mas é isso, né? A gente conseguir realmente ter uma metodologia onde a gente também entenda quais são as nossas demandas, o quanto a gente precisa fazer de projeto no mês para que o nosso orçamento também feche no final das contas, né? Tudo foca em orçamento, em planejamento e também para o nosso cliente. E isso que tu trouxe, né, Lau, da diferença entre a gente ter clientes diferentes também impacta no quanto de horas a gente vai precisar gastar, investir com cada um dos projetos. Por isso que talvez a gente não pode cobrar só por metro quadrado. Pensa nesse investidor que não era uma pessoa que talvez tivesse tantos requisitos versus uma pessoa que vai morar no seu primeiro apartamento e tem um monte de requisitos a ser cumprido. Não é o mesmo custo, não é o mesmo metro quadrado, eles não podem ser olhados da mesma forma. E sim o investimento de tempo que a gente vai ter frente a cada um desses projetos, né? Então, isso também é outro ponto que a gente pode trazer aqui para a gente discutir a partir de orçamentação, principalmente,
mas tudo gira em torno da metodologia. Então, de que forma a gente também pode ajudar a pensar nessas metodologias, olhar para dentro do nosso escritório de uma forma bem crítica mesmo, e entender o que está funcionando, o que não está, anotar o que a gente teve de evolução frente a cada um dos projetos. Isso faz muita diferença, porque garante que a gente não tome os mesmos erros para sempre. Então, faz com que a gente consiga crescer como profissionais e entender que, na verdade, o nosso processo de projeto pode mudar, deve mudar, é saudável que ele mude. A gente fala muito aqui dentro, né? Vou ter uma versão 1, 2, 3, 52 do mesmo procedimento. É normal, porque a gente ainda está aprendendo. Então, quanto mais a gente também, como profissionais, entender que não está errado a gente pensar numa nova forma, tomar banho e pensar numa outra maneira de fazer as coisas. Quantas vezes a gente não chega aqui de manhã e diz, nossa, eu tive um estalo, uma nova ideia. Isso é muito saudável. É poder trazer isso para nossa equipe também e discutir. Ver se faz sentido, se não faz, se não foi uma epifania da nossa parte. Eu acho que quando a gente começa a projetar já pensando em todas as etapas que elas têm que ser executadas, né? Bom, eu vou fazer o briefing, eu vou fazer meu pré-projeto, vou fazer o projeto executivo, eu vou fazer detalhamento, caso necessário, e nem sempre é necessário o detalhamento. Um spoiler, que isso aqui pode ser o corte, aquele temático, que dá, não é que dá Ibope, Ah, sim. qual é a O palavra? que vai para o Instagram. Né? Para gerar engajamento. Nem sempre o detalhamento é necessário e a gente vai ver por quê depois, né? Como um spoiler. Mas eu mapear quais são essas etapas e o que eu preciso vai fazer com que eu tenha menos trabalho depois. E aí, trazendo muito de encontro com o que tu falou da curva de McLean, quando eu começo já projetando com método, né? Eu não vou só criar um volume. Né? Eu preciso fazer um balcão. É um offset, um retângulo com offset. Não, calma, ele é mais do que isso. Então, se desde o primeiro traço eu já consigo prever se a minha gaveta vai bater com outra, se eu vou conseguir abrir a porta da minha geladeira, esse forno, se eu abrir, eu vou conseguir ficar na frente dele, eu vou ter que ficar do lado, porque tem uma outra bancada encostada a uma parede, né? Isso é problemas que acontecem no projeto, realmente. Sim. Por isso a gente está olhando aquilo ali como algo num 3D e tentando ver o espaço, ou às vezes é um 3D, mas o quanto que vai abrir? Exato. Né? Se eu tenho alguma metodologia, se eu estou utilizando componentes, né? Se eu estou trabalhando de uma forma mais certeira dentro do SketchUp, eu consigo ter essas informações já desde o primeiro traço. Sim. E vai reduzir bastante trabalho. Não, e não só o trabalho, mas o fato do cliente também poder entender isso de uma forma mais assertiva. Quantas vezes você já não tentou explicar o projeto para o cliente e ele imaginou outra coisa? Então, quanto mais a gente traz tudo mastigado, exatamente como vai ser, vai ser aquela cor? Vai ser exatamente aquela cor que vai ser produzido. Vai ser porta de abrir ou porta de correr? Quantas gavetas? Qual a profundidade dessa gaveta? Então, isso também são pontos que para o cliente, quanto mais informação a gente entrega desde o começo, mais assertiva a gente vai ser e menos mudanças a gente vai ter. Mais a gente garante que o cliente receba exatamente o que ele viu, mais a gente garante que a marcenaria ou quem for produzir cada um dos nossos componentes dentro do projeto entenda exatamente o que a gente quis trazer com isso. Porque, de verdade, é a gente, como arquiteto, se colocando na posição de tomadores de decisão. A gente não terceiriza a nossa decisão. A gente sabe exatamente o que a gente quer desde o começo. Isso é muito importante, porque a gente garante que a gente pensou, que ninguém precisa dizer para nós que não dá para fazer. Eu sei que dá para fazer. Não tem nada mais frustrante, né, do que nós termos que mudar o nosso projeto, ligar para o nosso cliente e dizer, poxa, não vai dar. Lembra daquele projeto? Não vai ser bem assim. É a frustração que o cliente tem, porque uma coisa é o intangível, que é o briefing que a gente faz, que é o que ele não vê que está acontecendo, e outra coisa é o que ele vê de fato, que é a obra acontecendo, o projeto sendo montado, ele vivendo dentro da casa que ele tanto sonhou. Isso é o tangível dentro de um processo de criação, que é aquilo que o arquiteto entrega, né? Eu te trouxe uma fala que eu sempre tentei aplicar bastante nas aulas de projeto que eu dava na universidade, que é trazer o cliente para a realidade. Porque a gente é muito técnico, né? A gente tem o conhecimento técnico, mas como é que eu vou explicar para aquele cara que não sabe, né? Profundidade de gaveta, pé direito, piso, né? Pisada, espelho, frontão. O que são essas coisas, né? Esses dias a gente estava falando de... Fugiu o nome agora. A parte sóculo. Nossa. Né? Uma conversa de arquitetos, assim, porque deixa quanto no sóculo? Sóculo? Para o cliente, o que é isso? Então, a gente conseguir traduzir isso para ele também numa linguagem que nós somos técnicos, mas a gente vai traduzir para uma linguagem que o cliente entenda como alguém leigo, também é importante.
Vide tudo que tá acontecendo em Instagram e TikTok, a gente tem visto, né, de celebridades acabando com seus arquitetos porque viram um 3D, entenderam o que era aquilo, e na verdade o 3D que foi replicado não ficou da forma que eles imaginaram. Exatamente. Então é também o nosso trabalho conseguir trazer o cliente pro lado mais Sim. técnico, entender? Cara, eu acho muito bonitinho quando tu vai conversar com o cliente, ele começa a usar algumas nomenclaturas que a gente usa, vai. Ai, porque o frontão da minha pia eu decidi que vai ficar. Olha que bonito! Porque antes era só a pedra que ia atrás da pia, né? Então a gente também começa a trazer um pouco de bagagem cultural para esses clientes que nos acompanham. Sim, sim. E ele leva isso para frente depois, né? É dessa forma que o cliente também indica o teu trabalho. É essa forma que o cliente também vai comunicar. Olha que bonito o projeto da minha cozinha, que a Laura projetou. Olha esse frontão, olha essa marcenaria, olha essa pedra, olha essa cor que a gente escolheu. Esses dias eu tava olhando o vídeo da Isa, do MasterChef, abriu a casa dela para Casa Vogue. Ai, coisa mais linda, tá? E aí ela falando, porque ela não tem vivência de arquitetura, mas ela disse, foi muito bacana todo o processo criativo, porque ela realmente engajou em todo o processo criativo da casa dela. Ela sabia exatamente como ela queria. Óbvio que ela não sabia tangibilizar, mas ela sabia o que ela queria transmitir com aquele espaço. E quando ela foi apresentando a casa, eu fui sentindo que ela trazia muitos termos técnicos e eu pensei, gente, que legal! Olha como é bacana alguém que tá... Dava para ver nos olhos dela o quanto ela ficou apaixonada pelo projeto, o quanto aquele projeto virou realmente a carinha dela. Então isso é muito legal, porque a gente vê que a gente também vai educando o cliente, né? A gente aprende muito com todo mundo a todo tempo, mas é muito legal ver o nosso cliente também conseguindo repassar e aplicando esses conceitos, né? Acho tão bonitinho. É legal ver que tem a intervenção de um arquiteto, mas não é uma casa que não foi feita para morar. Eu acho que na arquitetura que eu sempre pratiquei, uma arquitetura que eu acredito é uma arquitetura de vivência, sabe? Tem que ter história, tem que ter a tua cara. Ok que eu tenho meu estilo como arquiteta, mas é sempre também deixar o cliente, ou né, permitir que o cliente traga a vivência dele, que eu consiga só traduzir o que ele está me trazendo. E não que eu imponha um tipo de projeto dele. Exato. E não é só um carimbo. Exato. Por mais que tu tenha a tua identidade, tu não vai obrigar o cliente a aceitar a tua estética. Tu vai adequar a necessidade do cliente a uma coisa que você acredita, a uma estética que faz sentido para você como arquiteto e que ainda assim tem a tua carinha, mas adequada à necessidade do cliente. Não, e arquiteto, assim como psicólogo, tem que ser um namoro à primeira vista, assim, né? Tu tem que te apaixonar por ele, porque é um processo longo, né? Dentro da arquitetura, dentro de projeto, enfim. Eu vou fazer só o projeto, eu vou fazer o projeto executivo. Isso demanda um tempo, né? A gente fala das questões de projeto PMG, né? Diferentes tipos de produto na prateleira do teu escritório, mas tu pega um projeto completo de início a fim, a gente pode jogar aí no mínimo 6, 7 meses, mínimo, né? Como é que tu vai ficar com 7 meses com alguém que tu não gosta ou não tem o tipo de proximidade, né? Tu acaba te tornando o melhor amigo do teu cliente. Total, total. Algumas visitas a mais na casa dele. Passa pra tomar um bolinho, um cafezinho. No final a gente sai com um monte de amigo, né? Os amigos da arquitetura. Bom, esse foi o nosso primeiro Gabstercast. Essa vai ser uma série de 5 episódios, onde a gente vai falar sobre metodologia de projeto, realmente, né? Quase que trazendo aí umas explanações de briefing ao book, a entrega final. Hoje a gente falou muito sobre esse primeiro passo da arquitetura, de trabalhar com método, né? De ter um entendimento aí de todas as etapas, de início a fim, de todo o nosso processo. E no próximo encontro a gente vai ter um assunto bem interessante, né, Bê? E se você quiser saber mais sobre briefing, mais sobre metodologia de projeto também, não deixe de acompanhar o nosso próximo episódio do Gabstercast. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até o próximo episódio, pessoal!